Saudação de paz, meus amados e meus queridos irmãos. Eu gostaria de, nesse vídeo, responder a alguns de nossos irmãos que têm enviado para mim algumas perguntas. Dentre elas, eles têm enviado um vídeo de alguém comentando a respeito de 1 Reis capítulo 17, fazendo a afirmação de que, na verdade, Elias não foi sustentado por corvos, aves, mas por um povo que são os árabes. E eu gostaria de, nesse vídeo, responder aos meus queridos irmãos de uma forma bem simples, objetiva e bem simplificada, talvez não tão simples assim, porque o tema é um tema propício e nós precisamos abordar de forma mais categórica, mas eu tentarei ser o mais simples possível. Em primeiro lugar, eu gostaria de abordar a questão exegética do texto. Em 1 Reis capítulo 17, o verso 4, o texto diz: há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. 1 Reis capítulo 17, e o verso 4. A palavra usada aqui no hebraico é orevim. Orevim é o plural de orev, que significa corvo. Então nós temos aqui corvos, no plural, obviamente. Esta palavra é usada em outros textos para designar claramente aves. Levítico capítulo 11, verso 15, Jó capítulo 38, verso 41, Salmo 147, verso 9, e ela nunca é usada para descrever um povo ou uma etnia. Com esses caracteres, não. O nome árabe em hebraico é aravim. Nós temos grafia distinta e raiz diferente. Então a conclusão gramatical é que não há base linguística no hebraico para traduzir orevim como árabes nesse contexto de 1 Reis capítulo 17 e o verso 4. Então a tradução correta, em primeiro lugar, é corvos. Segundo ponto importante é uma análise contextual e literária. Esse milagre consiste exatamente na provisão sobrenatural de Deus. Por exemplo, animais impuros, Levítico 11, verso 15, obedecendo a ordem divina e alimentando o profeta. Então, o primeiro contexto aqui é que esse milagre consiste numa provisão sobrenatural. Essa narrativa visa mostrar a soberania de Deus, inclusive sobre a criação, como nós podemos ver no Salmo 147, verso 9. O texto diz: ele dá alimento ao gado e aos filhotes dos corvos quando clamam. Então a conclusão teológica que chegamos nesse segundo contexto é que trocar corvos por árabes vai anular o caráter miraculoso da narrativa e desloca o foco da dependência sobrenatural de Elias. É o segundo ponto. Em terceiro lugar, nós temos aqui a teologia bíblica da provisão sobrenatural. Deus frequentemente provê de maneira imprevisível e sobrenatural. Por exemplo, em Êxodo capítulo 16, nós temos o maná do deserto. No capítulo 17, nós temos a água da rocha. Em 1 Reis capítulo 17, versos do 8 em diante, nós temos a multiplicação do azeite e da farinha. Então a ação dos corvos está em harmonia com esse padrão bíblico de provisão extraordinária. Em quarto lugar, nós temos uma evidência dos testemunhos da tradição e das traduções antigas. Por exemplo, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduzido do hebraico para o grego, a Septuaginta, ela vai utilizar a palavra orevim em hebraico, ela vai traduzir para coraxim, ou seja, corvos. Na Vulgata Latina, nós temos a expressão corvis, também traduzida como corvos. Além dessas duas tradições, eu poderia abordar aqui também vários manuscritos antigos que traduzem dessa forma. Mas nós temos também traduções modernas e exegéticas. Por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA, a ARC, a Almeida Revista Corrigida, a NVI, Nova Versão Internacional, a AESV, a NASB, a ESV, como eu já citei, elas seguem unanimemente a tradução como corvos. Como eu já disse, eu poderia citar aqui vários manuscritos antigos que também apoiam a tradução como corvos. Mas, em último lugar, para que o vídeo não fique tão extenso assim, eu gostaria de abordar um tema muito importante em quinto lugar,
que é uma refutação das teorias alternativas. A sugestão de que seriam árabes parte de uma tentativa racionalizante motivada por desconforto com o elemento miraculoso. Isso é fruto de uma teologia liberal. A teologia liberal, ela tenta anular o sobrenatural da Bíblia o máximo possível. Então esse ponto, essa abordagem, talvez inconsciente ou não, ela parte de uma tentativa de anular o sobrenatural. Essas teorias não têm apoio do texto hebraico, nem de tradição ou de tradução exegética da igreja, nem do judaísmo. Então a conclusão que chegamos é que a tradução correta de Orevim em 1 Reis 17, do 4 em diante, é corvos. A estrutura gramatical, o contexto teológico, a tradição também interpreta essa afirmativa como nós estamos traduzindo. Corvos. O texto enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação e também o seu poder de provar de maneira, ou de prover de maneira sobrenatural. Então dizer que foram árabes fere a exegese, distorce o sentido do texto, além de enfraquecer a teologia da provisão divina. Em suma, nós não podemos aceitar de forma pacífica de que ali seja povos e não aves, porque fere o elemento sobrenatural, fere o contexto teológico, além de ferir a exegese gramatical do texto. Essa é a parte 1 do vídeo. Deus o abençoe.